Que a paz de Deus e Jesus esteja conosco. Com alegria nos encontramos para refletirmos sobre os ensinamentos de Jesus. E nós vamos nos harmonizando, nos ligando aos nossos benfeitores, os nossos anjos de guarda, irmãos e amigos que nos acompanham nesta jornada terrena. Com eles, seguimos por esta estrada florida ao encontro de Maria de Nazaré, a doce mãe de Jesus, que nos ampara, nos fortalece, com seu exemplo de amor, de abnegação e obediência a Deus. E Maria nos leva a seu Filho Jesus, nosso irmão e mestre, a quem agradecemos os ensinamentos do seu Evangelho de luz. E diante de Jesus, pedimos a Ele que leve a Deus nosso Pai os nossos agradecimentos pela vida, pela família, e louvamos ao Pai por todo o seu amor e bondade para conosco através da prece. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como devemos perdoar aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentações e livra-nos de todo o mal, que assim seja. Graças a Deus. A lição de hoje, do livro Caminho, Verdade e Vida, do Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, tem como título Homens e Anjos, e se refere à segunda carta de Pedro, no capítulo 2, versículo 11. Que nos diz o seguinte: enquanto os anjos, sendo maiores em força e poder, não pronunciam contra eles o juízo blasfemo diante do Senhor. A carta de Pedro foi escrita em 3 capítulos, e ele escreve aos judeus cristãos dispersos. É um incentivo à prática progressiva das graças cristãs. O que são essas graças cristãs? Seguir e servir a Jesus através de seus ensinamentos. E os seus resultados são a paz por seguir esse roteiro de vida que Jesus nos deixou. E no segundo capítulo, Pedro nos faz um alerta sobre os falsos mestres, que, movidos pela ganância e com palavras fingidas, negociarão com as coisas espirituais. Mas mesmo esses terão que responder pelos seus atos. Mas mesmo assim, eles recebem o amparo dos anjos, que, sendo maiores em força e poder, não julgam, não blasfemam diante do Senhor. E Emmanuel nos diz: é lastimável observar o grande número de pessoas que estão sempre dispostas a proferir sentenças blasfematórias umas para com as outras. A leviandade domina-lhes as conversações. A mesquinhez corrompe-lhe as atividades nos mais diversos setores da vida. Exceção feita aos sinceros cultivadores da luz religiosa, quase todos os homens se conservam à porta de situações ásperas
em que o esforço difamatório lhes envenena a vida. Alimentam antipatias injustas para com os irmãos de atividade profissional, pelo próximo que lhe não aceita as ideias, pelos companheiros que se não afinam com os seus princípios. E como a lei é de compensação e troca, receberão dos colegas e dos vizinhos as mesmas vibrações destruidoras. Entretanto, mesmo o homem que se gaba, se envaidece de suas atitudes, que possui uma opinião elevada sobre si mesmo, está sempre rodeado pela ação benéfica de espíritos iluminados e generosos, que quanto mais revestidos de poder divino, mais se compadecem das fragilidades humanas, estendendo-lhes mãos acolhedoras para o caminho, e jamais pronunciando juízos condenatórios diante do Senhor. Toda vez que fores compelido a analisar os esforços alheios, recorda a palavra de Pedro. Não te esqueça de que as entidades angélicas, mananciais vivos e sublimes de força e poder, nunca enunciam sentenças acusatórias contra ti diante de Deus. O que nós podemos refletir sobre essa lição de Emmanuel a respeito desse versículo da carta de Pedro? Vamos falar um pouquinho, conhecer um pouquinho de Pedro, o discípulo de Jesus, conhecido como, recebeu o nome de Pedro, Simão Bar Jones, recebeu o nome de Pedro, que significa pedra, que foi aquele escolhido por Deus para edificar o cristianismo, escolhido por Jesus. E sobre Pedro, nós sabemos de sua luta em relação à sua renovação interior. Pedro era um pescador simples e rude, mas com muita fé e crente em Deus. E quando convidado a seguir Jesus, não titubeou e o acompanhou durante os 3 anos da tarefa planetária de Jesus. Em muitas passagens, Pedro demonstrava a sua rudeza e a sua luta interna para se transformar. Quando Jesus foi preso no Jardim das Oliveiras, pelos guardas do Sinédrio, ele puxou a espada e cortou a orelha do soldado, o qual Jesus colocou no lugar. Ele negou Jesus diante do Sinédrio por 3 vezes, como Jesus o havia avisado que ele faria. Mas, após essa situação, ele caiu em si e arrependeu-se. E quando Jesus aparece às margens do lago, quando Jesus, após a ressurreição, ele aparece às margens do lago, e Pedro se joga às águas para ir ao encontro de Jesus. E ocorre o seguinte diálogo. Pergunta Jesus a Pedro: Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: pastoreia as minhas ovelhas. E pela segunda vez, Jesus pergunta a Pedro: tu me amas? Sim, Senhor, tu sabes que te amo. E disse Jesus: pastoreia as minhas ovelhas. E pela terceira vez, Jesus pergunta a Pedro: tu me amas? Pedro entristeceu-se, por Jesus ter lhe perguntado pela terceira vez: tu me amas? E respondeu: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Então, Pedro, apacenta
as minhas ovelhas. E aí daí para frente, né? Pedro, nesse momento, ele reconheceu por que Jesus perguntou por 3 vezes, fazendo alusão às 3 negativas de Pedro. E daí para frente, ele foi se modificando cada vez mais, compreendendo a sua tarefa que Jesus lhe deu. E com a autoridade de seu exemplo, Pedro nos afirma que, diante da providência divina, todos nós recebemos valores iguais para as realizações das nossas metas espirituais. Então, todos nós temos os nossos talentos, temos os nossos comprometimentos com o lado espiritual da vida. E que temos para nossas realizações, temos amparo, temos a inspiração do mais alto, temos os ensinamentos de Jesus para seguirmos o rumo certo. Porque Jesus é para nós o irmão, o amigo, o mentor vigilante e o exemplo a ser seguido. Então, que nós possamos refletir nessas lições, que sempre temos amparo, né? Por mais erros e acertos que precisamos fazer para evoluir, para a nossa transformação, nós vamos estar sempre amparados. Então, agradecidos a Deus e a Jesus por esta oportunidade de trabalho na seara do Pai, por todas as bênçãos recebidas, nós vamos vibrando pelo bem universal, pela paz entre os homens. Vibramos pelo Brasil, pelos governantes, por todo o povo brasileiro. Vibramos por todos os lares, pelos lares coletivos, pelos lares em desajuste. Vibramos pelos nossos lares e pelos lares dos nossos entes queridos. E pedimos licença para vibrarmos por nós mesmos, que ainda necessitamos da misericórdia divina. Graças a Deus.